As taças de Deus representam os fins dos tempos. Também mostram a ira de Deus sendo derramada sobre o pecado e o fim de todas as coisas. Um cântico também é demonstrado, onde os vencedores entoam o chamado Cântico de Moisés, fazendo alusão à saída do povo de Deus do Egito. Meu nome é Luiz, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitos e Outras Histórias, e hoje nós iremos tratar sobre as 7 taças de Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, é bom nós fazermos uma separação das coisas. As taças não têm nada a ver com as trombetas. As trombetas, elas são como se fossem um aviso que a ira de Deus viria sobre os homens, e a taça é a concretização desses acontecimentos. Ou seja, as trombetas, elas são um anúncio, enquanto as taças são a consumação da ira de Deus sobre o pecado. Muitas pessoas podem ter dúvidas quanto a esse tipo de assunto, então é bom deixar claro qual que é cada um. Essas taças, elas são derramadas nos ímpios, aqueles que praticam e amam a iniquidade. Então é bom nós fazermos essa separação para que nós entendamos o que Deus ele quer e qual o seu propósito magnífico para com o ser humano. Leiamos o que a Bíblia ela fala a respeito da primeira taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Ou seja, nessa primeira taça, os homens se encherão de feridas, úlceras, semelhantes ao que aconteceu também na época do Egito. Então, os pecadores, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, segundo a Bíblia, eles seriam extremamente castigados por essas feridas, mas mesmo assim, eles não se arrependeriam e continuariam a blasfemar contra Deus. Prossigamos com a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Nessa segunda taça, o anjo do Senhor derrama uma taça sobre o mar, e este se transforma em sangue. Para vocês terem uma noção, isso aí prejudica toda a vida marinha e também doenças e outros males inerentes desse fenômeno. Mas mesmo assim, o povo não se rende e continua a blasfemar contra Deus. Prossigamos. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Então ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Nesta terceira taça, concretiza o que eu disse há pouco. Os rios também são derramados e eles se transformam em sangue, fazendo com que toda a água potável do planeta transformasse em algo não consumível, não bebível. Então aquela água, ela se torna extremamente prejudicial para os pecadores, para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, e com isso eles estão privados de beber, fora as mortes que ocorrem em massa em todos os oceanos, em rios. Interessante, pessoal, uma observação do seguinte: quando Deus ele derrama as suas taças sobre as águas dos mares e as águas dos rios, ele está se vingando de todas as mortes que aconteceram por causa do Evangelho, desde aquelas dos tempos dos profetas até Jesus e, consequentemente, as do nosso tempo, as contemporâneas. Pessoas por o mundo afora morrem por causa
causa do evangelho. Na Bíblia está escrito que os santos, eles clamam a Deus pedindo justiça por aqueles que morreram em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, ele se vinga neste capítulo, fazendo com que os ímpios que derramaram sangue inocente, sangue dos justos, também bebam deste sangue, prejudicando e castigando aqueles que amam e cometem a iniquidade. Prossigamos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Então nós podemos ver que Deus, ele através do seu anjo derrama a taça no sol, que é superaquecido, e tem o poder de queimar aqueles que amam e cometem pecado, amam e praticam a iniquidade. Deus, ele flagela os pecadores com esse intenso calor, mas aquelas pessoas estão tão obstinadas de coração que elas não conseguem enxergar o poder e a autoridade de Deus, e mesmo assim, ao contrário do arrependimento, elas continuam a blasfemar contra Deus e a maldizer o nome do Senhor. É importante deixar ressaltado que a Bíblia é bem enfática quanto a isso, porque muitas pessoas, quando estão imersas no pecado, o primeiro sintoma que as pessoas apresentam é a cegueira espiritual. As pessoas não conseguem enxergar, nem muito menos raciocinar com clareza a respeito das coisas espirituais. Por isso, o ser humano, naquele período que sentirão o flagelo de Deus, eles não conseguirão enxergar o poder e a autoridade que vem de Deus, e pelo contrário, eles se rebelam e continuam a blasfemar contra o Senhor. Prossigamos. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Nesta quinta taça, é importante alencar que Deus, ele humilha e desorienta o governo de Satanás. Com isso, os homens que outrora tinham o governo de Satanás, do anticristo, do falso profeta e da besta como supremos, ficam desesperados, porque veem Deus com seu poder humilhar a besta, o anticristo e o falso profeta e desorientar todos os seus planos. Por isso que a Bíblia fala que eles mordiam a sua língua e se retorciam, porque eles ficaram desorientados e com isso desesperados em ver que as autoridades que eles julgavam supremas estavam humilhadas e desorientadas pelo poder de Deus. Então, mais uma vez, Deus prova que o seu poder e a sua ira, ela é vindoura e nada pode frustrar os planos e projetos de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Essa sexta taça, ela é derramada sobre o rio Eufrates. Por quê? Ali, aonde passa o rio Eufrates, vai ser o lugar da batalha. Então, para viabilizar até a locomoção dos exércitos que serão ajuntados por esses 3 espíritos que saíram oriundos da besta, do falso profeta e do anticristo, o dragão, para viabilizar essa investida de um exército comandado por Satanás e seus adeptos, Deus, através de seu anjo, derrama essa taça sobre o rio Eufrates e ele seca, para que as tropas pudessem se encontrar nesse lugar
lugar chamado Armagedon, também conhecido como Megido ou Megido, e ali acontecerá uma batalha épica como nunca houve antes. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Fazendo um adendo a respeito da sexta taça, as pessoas até podem ter dúvidas quanto à questão de como que os espíritos eles enganarão tantos líderes de nações e conseguirão mobilizar muitos exércitos. A verdade é que estes espíritos têm um alto poder de persuasão e eles conseguirão convencer aqueles líderes e os seus exércitos que eles irão batalhar contra Cristo e irão vencer. Então por isso que esses exércitos são mobilizados para lutar contra Deus. Batalha essa que obviamente será perdida, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A sétima taça, ela mostra a destruição de todas as coisas. Por quê? Deus fará um reboliço no planeta Terra, onde haverá trovões, um terremoto como nunca houve antes e uma chuva de pedra, uma chuva de meteoros com cerca de 35 quilos cada pedra, ou seja, uma coisa que não tem precedente, um acontecimento que nunca houve e nunca mais existirá. E os homens serão castigados e serão destruídos, mas morrerão com seus corações duros e blasfemando contra Deus. Gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Se você tem alguma dúvida, mande aqui nos comentários e a gente responde dentro das nossas possibilidades. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o seu sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Deixem também nos comentários algum assunto que você queira que a gente traga no canal. Pode deixar aí nos comentários que eu estarei lendo e com certeza numa próxima oportunidade a gente com certeza tratará deste assunto. Fechou? Um grande abraço, que Deus fique com todos vocês e tchau!